Pensa que tá fácil viver na Austrália com esse monte de casos de Covid despontando para tudo quanto é lado? Despontando, aparecendo, destruindo tudo. Olha, vamos conversar? Namastê, Beat, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô muito bem, apesar das circunstâncias. Obrigado por perguntar. Então, esse é um assunto que enche o saco. Eu me lembro que quando eu comecei a falar de Covid, eu pensei assim, talvez esse seja um tipo de vídeo que vai durar por 3 meses. Depois todo mundo vai perder o interesse, porque a Covid vai acabar e tudo bem. E olha, pelo andar da carruagem, a gente vai passar anos falando de Covid, infelizmente. Fazendo um resumo bem resumido mesmo, você sabe que a Austrália sempre foi um exemplo na contenção de casos de Covid. A gente conseguiu viver mais de 1 ano sem nenhum tipo de problema. Claro que sempre com um contágio aqui ou acolá, mas sempre muito pouquinho, sempre tudo muito controlado. Grandes cidades como Sydney, Melbourne, sempre foram problemáticas, mas sempre que tinha algum foco em determinado distrito ou subúrbio, bairro, eles conseguiam controlar através de lockdowns específicos. Então a gente viveu bem, até chegar a variante Delta, que é tão transmissível que não tem jeito, pensou, transmitiu, tá sim. E aqui em Sydney, onde eu moro, a quantidade de casos não para de aumentar de forma absurda. A gente já está vivendo, eu acho que a 3ª onda. Eu falo acho, porque é o que eles falam, mas eu acho que já passou da 3ª onda, porque toda hora volta. O mundo está aberto e a gente está fechado de novo. E a restrição cada vez mais restrita. Olha só como o português hoje está mandando lembranças. É restrição forte mesmo, não pode nada. Aqui na grande Sydney tá o caos. O estado na Nova Gales do Sul que eu moro também tá bem preocupante, mas Sydney é um grande problema. Os outros estados, com raríssimas exceções, também tá tudo fechado. Então tá sempre desse jeito. A gente já tá vivendo em lockdown por meses aqui em Sydney, já perdi as contas. E aí um monte de gente me perguntando, mas como é que tá? Tem muita gente morrendo. Quando eu falo a quantidade de casos que acontece por dia e a quantidade de mortes, as pessoas falam, mas não é possível que você fale que isso é uma catástrofe. Mas vamos parar para pensar que eu vivo uma outra realidade, eu vivo a realidade da Austrália. Então, para o nosso histórico, o que acontece aqui é uma catástrofe sim. Sydney está tendo uma média agora de 800, 900, 1000 casos por dia. Então, o bicho está pegando. Mortes, a gente está tendo uma média de 3, 4 por dia, e aí que fica, olha, o coração da gente partido, porque cada morte não tem como não lamentar. Aí é o pior, quando você ouve falar, olha, pessoa pegou o vírus, ainda existe esperança. Apesar de ser dolorido, apesar de ser terrível, mas quando você fala morte, significa que acabou. Aí, nossa, isso é uma coisa que me destrói, me detona, eu sinto muito por cada família que passou por isso, eu sinto muito por todas essas histórias perdidas. E eu sinto mais ainda quando eu ouço gente falar, mas fulano tinha 90 anos, é normal. Não, não é normal. Não pense desse jeito. Claro que todo mundo vai morrer um dia, mas é muito triste você pensar que uma doença como essa veio para encurtar a vida de alguém que talvez pudesse viver alguns anos mais. E para quem pensa que a Covid só pega gente antiga, a variante Delta veio para dar um tabefe na cara de todo mundo, porque ela está pegando muita gente jovem. E é isso que está preocupando não só a Austrália, mas o mundo inteiro. Mas vamos parar de enrolação, né? Porque eu enrolo, você sabe, né? Como que está a situação aqui? Estamos em lockdown, pelo menos aqui em Sydney, Nova Gales do Sul, mas eu vou me deter a falar de Sydney. Um lockdown complicado, restrito, forte, que não pode nada. Cada hora eles aumentam mais e mais as restrições. Hoje, no período que eu estou gravando esse vídeo, dependendo do bairro que você tá, você não pode fazer absolutamente nada. Eu moro na zona central de Sydney. Eu moro muito perto mesmo do centro, a 4 quilômetros. Então, aqui onde eu moro, a gente não tem casos de Covid. Mas mesmo assim, estamos em lockdown. Comércio fechado, alguns abertos, mas com muitas restrições. Tudo que é vital, como por exemplo supermercado, farmácia, clínicas médicas, dentistas, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, veterinário, lojas de produtos para casa, por exemplo, de construção, tudo aberto. Algumas lojas que eu não entendo porque tá aberta daquela forma, ó, você pode comprar online, você pode pegar aqui.
é um aberto que não é aberto. Restaurantes podem abrir, mas somente para delivery ou para você pegar. Você não pode sentar. Então algumas coisas estão funcionando, mas com muitas restrições. Não é mais vida como costumava ser. Tudo e qualquer lugar que você vá aqui em Sydney ou qualquer lugar da Austrália tem o código QR. Você tem que deixar claro a hora que você entra, a hora que você sai. É só você apontar a sua câmera que abre. É tudo muito fácil. E aí o target foi para vacina. Precisamos vacinar. E eu já fiz vários vídeos falando que isso aqui está confuso. Vacinação sempre foi confuso. O governo é atrapalhado. Cada hora fala uma coisa. Cada hora existe um target diferente. Porque até então, nesse momento, nós temos só 2 vacinas aprovadas aqui na Austrália. Na verdade, nós temos 3, mas disponíveis nós só temos 2. Que é da AstraZeneca, a Oxford AstraZeneca e da Pfizer. A Moderna foi aprovada recentemente, mas ainda não chegou, vai chegar muito em breve. Aliás, a Moderna ela é muito parecida com a mesma tecnologia da Pfizer. E cada hora o governo falava uma coisa, de uma idade para cima era Oxford e da cidade para baixo era Pfizer. Mas a da Oxford, uma hora era para 60, outra hora era para 50, depois voltava para 60, depois foi aberta para todo mundo. A população aí. Aí a população ficou confusa mesmo. Agora está liberada para todo mundo dos 18 anos para cima para tomar a AstraZeneca e dependendo da região, dependendo também da idade, pode tomar Pfizer. Eu já tomei as 2 da Pfizer e é uma coisa muito estranha. Por quê? Do mesmo jeito que eu já estou vacinado, eu estou imunizado pelo menos por 1 ano, a gente não sabe o período, não sabe como vai ficar daqui a 1 ano. Eu ainda participo das mesmas restrições e é isso que o governo está tentando mudar. Aqui em Sydney, na Nova Gales do Sul, eles prometeram que muito em breve nós vamos ter o nosso passaporte da vacina. Ou seja, quando chegar a 70% das pessoas vacinadas no estado, muita coisa vai liberar. Tudo isso acompanhando o plano de governo, que eu também já vou falar. Mas aí que tá, o governo australiano tem um plano que cada estado segue se quiser. Aí fica um oba-oba mesmo, né? Porque, quer dizer, existe um plano, mas eu sigo e você não segue? Vai entender, é coisa de Austrália. Mas pelo menos a nossa premier, a nossa governadora já falou que vai fazer exatamente o que o governo propõe. 70% da população vacinada vai fazer com que fique mais fácil a vida de todos nós. Menos restrições, mas mesmo assim podendo ter restrições se for uma coisa muito forte, muito pesada, dependendo do ponto. Ou seja, vai ter restrição. Mas que fala que vai ter liberdade, mas não vai ter. E nós vamos ter que provar que estamos vacinados. E aí estão fazendo todo um aplicativo para estar conectado com o Medicare, que é o sistema de governo que a gente tem aqui na Austrália, com outro sistema da Nova Gales do Sul, para abrir o seu passaporte digital, para mostrar, ó, você foi vacinado em tal época, tal dose dia tal, segunda dose dia tal. Isso vai facilitar muito a vida da gente. O que é uma coisa ilegal, mas sinceramente eu sou totalmente a favor, porque não faz sentido uma pessoa não querer ser vacinada porque fala que nós estamos em fase de experimentação. Não é mais fase de experimentação. A gente já sabe que vacina salva vidas. E aí vai ter muita gente falando, mas teve gente que morreu. Mas é que tá, o fato de você tomar uma vacina não significa que você vira um super-herói também de uma hora para outra. A pessoa precisa ter o bom senso. Enfim, eu saindo do assunto. E aí a gente tendo esse passaporte, a vida vai melhorar um pouco mais. Ou seja, você vai poder viajar, você vai ter promoções para entrar em avião. Só que assim, vai viajar para onde? Se a gente não pode nem sair do bairro mais agora. Mas é aquela coisa, né? 70% vacinado, mais liberdade, menos casos nos hospitais. Os hospitais aqui estão entrando em polvorosa, muita gente sendo internada, muita gente na UTI, então tá complicado mesmo. Mas eles estão prevendo que com 70% da população vacinada, os casos mesmo aumentando, porque a gente vai ter que abrir isso aqui, menos pessoas vão ser contaminadas a ponto de precisarem ir para o hospital. Então é esse o plano do governo. Então estamos esperando isso. O target aqui na Nova Gales do Sul está indo muito rápido. Se a gente continuar indo por esse andar da carruagem, até o final de outubro, nós conseguimos ter 70% da população vacinada. Outubro do ano de 2021, tá? Eu não sei quando é que você vai estar assistindo isso aqui. Então tá desse jeito. A gente torcendo para que cada vez mais e mais pessoas sejam vacinadas para que a gente consiga ver uma luz no final do túnel. Se vai acontecer eu não sei, porque parece que essa história de Covid não vai acabar tão rápido, infelizmente. Infelizmente. Aliás, olha, eu já fiz tantos vídeos de Covid, vou deixar tudo aqui embaixo na barra de descrição desse vídeo, tá?
Alguns vídeos já são tão velhos que talvez não façam nem mais sentido, mas de qualquer forma, se você tiver interesse, se você quiser saber como é que foi todo esse histórico de Covid aqui na Austrália, vale a pena assistir. Aqui embaixo na barra de descrição. Mas agora eu quero te falar qual que é o plano do governo. O governo australiano traçou um novo plano, depois de estar muito tempo perdido, de 4 etapas. Então tá, que eles chamam de fase A, B, C e D. A fase A é onde está a Austrália agora. Quer entender onde estamos? Quantas pessoas já foram vacinadas, quantas não foram, o que precisa ser feito e vamos pôr a mão na massa e vamos vacinar o povo. A segunda etapa é simplesmente vamos vacinar a Austrália. Ou seja, vamos tacar a vacina no braço desse povo. Vamos vacinar pelo menos 70%. Mas o plano é vacinar 80% da população. Fase número 3. Com 70% da população vacinada, a gente começa a abrir devagar a Austrália. Por quê? A Austrália já está fechada para o mundo há bastante tempo. Mas o problema não é nem estar fechada para o mundo, ela está fechada para ela mesma. Dependendo de onde você está, você não pode ir para outro lugar. Os estados não se conversam mais. Os estados viraram novos países. E dependendo do estado, cidade virou um outro país. E distrito, bairro virou outro país. Ou seja, eu moro num bairro, eu não posso ir para outro. Então, é acabar com essas barreiras. A terceira etapa é, vamos abrir a Austrália para a Austrália. E aí lembra daquilo que eu falei lá no começo? Que isso é um plano do governo, mas os estados, eles têm poder de falar, não, eu faço o que eu quero. Somos um país onde cada estado tem leis federais e estaduais. É o que eu falo, que não faz sentido, mas faz sentido. Essa é a Constituição da Austrália, é assim que a Austrália funciona. Só que a maioria dos governos, que são do governo liberal, Partido Liberal, eles estão trabalhando junto com o nosso primeiro-ministro. Já as pessoas do Partido Labour Party, que é o Partido dos Trabalhadores, ficam com o pé atrás e dificultam um pouco isso, que é o que acontece principalmente em Queensland. Eu acho que Western Australia também é Labour Party, eu não tenho certeza, mas enfim, ele também dificulta bastante. Tanto que foi até falado, tá bom, se a gente conseguir fazer 70% da população da Austrália ser vacinada, e vamos ser mais específicos, 70% da população da Nova Gales do Sul, Queensland vai abrir as fronteiras para Nova Gales do Sul, caso ela também esteja vacinada? A pessoa responsável pelo órgão de saúde máximo de Queensland falou, não vamos abrir. Porque eles querem ter também 70% da população vacinada e quase nenhum caso de Covid lá. Então, tá vendo como o plano de governo já não faz mais sentido? A fase C, que é a fase 3, é vamos abrir a Austrália, mas, por exemplo, Queensland já falou que não vai abrir. Então fica uma coisa muito esquisita. Fase 4 ou fase D. Com 80% da população vacinada, vamos começar a abrir a Austrália para o resto do mundo. E aí que fica confuso. Se na fase 3 vamos abrir a Austrália para a Austrália, mas os governos têm a chance de falar não vamos abrir, como é que fica? Existe também todo um plano de governo já para trazer estudantes, por exemplo, aqui para Sydney e também para Adelaide. Eu não sei que aqui perto isso, mas eles estavam construindo campos específicos de quarentena para trazer devagarzinho, para começar a abrir, porque esse é o mercado vital para a Austrália. Eu acho que está parado, não tenho certeza. Me corrija quem me assiste aqui através dos comentários. Você sabe que os comentários fazem com que o vídeo tenha muito mais sentido. O vídeo não é só, o vídeo não é simplesmente eu falando. O vídeo é também o que cada um opina, tá? Então me ajuda. Enfim, aí tá, temos 80% da população vacinada. Eu acho que isso vai acontecer até o final do ano. Eu tenho essa sensação. Pelo menos as pessoas estão conscientes, estão correndo atrás da vacina. Sendo que a gente também tem bastante protesto aqui, tem gente idiota, olha, desculpa, se você é contra a vacina, eu não consigo pensar de outra forma. Eu não consigo imaginar como é que você não tem um pingo de amor por si próprio. Não é problema meu, mas não tem amor próprio pelo outro, pelo próximo. Essa é uma falta de empatia que eu não entendo. Por isso que eu falo, eu estou vacinado. E mesmo assim eu tenho que prestar atenção que eu posso pegar essa doença. Talvez nada aconteça comigo. Provavelmente nada aconteça mesmo, eu estou vacinado. Mas eu posso transmitir isso para quem não está. Então essa é a questão da empatia. Agora imagina a pessoa que não quer nem se vacinar. Aí olha, é um descaso com o ser humano que eu não consigo entender. Cada um é cada um, né? Então vamos imaginar que temos 80% da população vacinada. Vamos começar a abrir a Austrália. O que eles estão falando, os governadores, o nosso primeiro-ministro, é o seguinte: não dá para viver mais como homem das cavernas. A Austrália está fechada de tal forma que fica impossível. Ela vai ter que abrir uma hora ou outra. Agora, quando é que a gente não sabe? Cada hora fala uma coisa. Tem gente que fala que vai ser no ano de 2022. Eu já ouvi falar que vai ser em 2023. Existem matérias falando que isso só vai acontecer em 2024. Então,
tá pesado, né? Fica muito complicado. O fato é que a gente não sabe. Ele não sabe o que vai acontecer, então como eu estava falando, que todos esses políticos e também pessoas dos Ministérios de Saúde e outros órgãos também relacionados à saúde da Austrália falam o seguinte: não vai dar para fingir que essa doença não existe. Mas a partir do momento que a gente tiver a grande maioria da população vacinada, essa doença precisa ser não vista, mas encarada como uma nova gripe. Se isso vai ser desse jeito, eu não sei. Eu acho muito complicado, eu acho muito pesado pensar desse jeito, porque não é brincadeira o que acontece com o Covid. Se bem que a gente também tem relatos, principalmente da nossa governadora, que muita gente, mas muito mais gente, morre de gripe aqui na Austrália do que de Covid. Isso não significa que eu esteja diminuindo qualquer outra pessoa o poder da gripe ou do Covid, seja lá o que for. Não dá para chamar de gripezinha como um outro aí no Brasil chamou. O fato é que a gente precisa criar meios para fazer com que essa bendita ao contrário, Covid, fique enfraquecida e que quando chegue no corpo de alguém, simplesmente funcione como uma gripe. E mesmo assim, gripe mata. Em alguns casos, claro. É por isso que é tão importante também se vacinar contra a gripe. Todo ano, se for possível, tá? Eu já fui vacinado esse ano, eu peguei uma gripe que eu fiquei quase 3 meses gripado. Você tem noção do que é isso? Isso porque eu tô vacinado, hein? Da gripe e da Covid. Então esse é o plano, é tentar entender que não vai dar para ficar pensando na Austrália como um país sem Covid. Mas alguns governos ainda não conseguiram entender isso. O target da Austrália tem que ser mudado. As pessoas precisam parar de pensar num país sem Covid e precisam entender que aqui vai ter Covid sim. Mas o novo target é não se preocupar tanto com o número de casos de Covid, mas se preocupar sim com a quantidade de pessoas vacinadas. É trocar o certo pelo duvidoso. Porque querendo ou não, você viver nessa clausura de não poder fazer nada, claro que pode te proteger. Mas você ser vacinado te protege muito mais. Então a gente precisa entender que vamos ter Covid, mas mais pessoas vacinadas. Mais pessoas vacinadas, mais possibilidade da gente matar esse vírus no futuro. E mais possibilidade de menos pessoas morrerem por causa dessa porcaria chamada Covid. Corona, ou como você preferir. É isso então. Nossa, eu falo muito, você sabe disso, você me conhece, eu sou prolixo, mas eu acho que deu para você entender aonde a gente está nesse momento. Se eu esqueci de qualquer fato, já falei, por favor, deixe aqui nos comentários, porque todo mundo ganha com isso, tá? Você faz parte disso tudo aqui, você faz parte de uma forma que nem você imagina desse canal. E eu agradeço muito por isso. Se gostou do vídeo, por favor, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike, faz parte e eu entendo. E não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui. Super obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.